grande clássico do futebol brasileiro, Cruzeiro e São Paulo, já decidiu o Copa do Brasil este confronto. O que esperar desse jogo grande amanhã em São Paulo? Esperar um jogo bem disputado, acho que as duas equipes buscando a vitória, porque é o primeiro de 2 confrontos que temos para definir quem passa adiante na Copa do Brasil. A gente tem observado bastante a equipe deles jogar, é uma equipe que busca um padrão dentro de uma filosofia já definida, bem clara, né? De propor jogo, de jogar no campo do adversário. Vem evoluindo nos últimos jogos, vem ficando mais sustentável, né, nos aspectos do jogo. E a gente vem aí na temporada fazendo também bons jogos, passando, né, por obstáculos que temos que passar, mas agora começaram a aparecer os maiores e a gente está trabalhando para que a nossa perna esteja bem regulada para saber dar esses passos maiores. Em relação à formação do time, a gente não viu o Sobis treinando nos últimos dias. Já tem o time definido, o Sobis mesmo vai ser relacionado, vai para o jogo? Não, o Sobis não vai para o jogo, não vou relacioná-lo. Mas em relação à formação do time, já está definido? Em relação à formação do time, vocês sabem a regra, né? 1 hora antes do jogo, para a gente manter o padrão, né? É desgaste muscular o Sobis? Nas próximas rodadas já vai estar. Mano, ao longo de toda a temporada, você sempre trabalhou com a ideia de todos os titulares, todo mundo está pronto. Já imaginando, talvez, cenários como esse, né? Um dos jogos mais importantes até aqui do ano. 3 jogadores que, em condições normais, vinham jogando com mais regularidade, Henrique, Robinho e Sobis, não vão poder atuar. E você tendo que apresentar soluções. Eu vejo isso com normalidade, né? Não acontece ao longo de uma temporada de forma simultânea, como aconteceu agora, é uma exceção, né? Mas a gente ainda está no momento que não quer arriscar um prejuízo maior. A questão do Sobis é bem clara em relação a isso, tá? Henrique já vai estar de volta aí na próxima semana. Robinho na outra, bem provável. Então já temos os retornos. E eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque falamos desde o primeiro dia a mesma coisa, né? Os jogadores são jogadores de qualidade, o elenco é um elenco forte e ele vai ser exigido durante a temporada. A confirmação está aí, né? E a gente tem muita confiança em todos os jogadores, sabe que todos os que entrarem podem dar conta do recado em relação à produção que precisa ter para a equipe manter esse padrão que vem tendo em todos os jogos. Dentro que você falou de ser um momento ainda que dá para fazer um ajuste ali de poupar um ou outro e tal, o Alisson está dentro dessa filosofia, ele ficou fora de alguns jogos também por causa disso, e para esse jogo contra o São Paulo ele está em condições? Está em condições, já treinou normalmente, Alisson. Está entre uma das possibilidades para o jogo. Vocês viram eu fazendo o trabalho tático, né? É isso mesmo, né? Você precisa cuidar de pequenas situações, administrar elas bem para não ter prejuízos maiores. E aí não se trata de poupar, né? Porque poupar é aquela coisa que você quer guardar por opção, né? Não estamos fazendo por isso. Nós estamos fazendo para colocar os que estão melhores, e aqueles que têm pequenos desgastes não vão estar na condição de render os mesmos que os outros. Se eu falo que todos têm condição, né, e eu fico preterindo o que está melhor em detrimento do que não está tão bem, meu discurso não está, minhas atitudes não estão confirmando o meu discurso. Então, essa é a linha, vale para todo mundo mesmo, a confiança é grande em todos e tenho certeza que eles estão preparados para jogos aí decisivos que temos pela frente. Mano, boa tarde. O John Lennon, o novo reforço, ele foi um pedido seu, né, para a lateral direita. Eu queria que você falasse por que você pediu o John Lennon, quais são as características dele que te agradam e que você acha que podem complementar no grupo. Bom, nós vamos tirar John e vamos deixar só Lennon. Senão, daqui a pouco, vocês vão pensar que é uma banda e não é uma banda. E vão começar a pedir Paul McCartney, depois nós não vamos conseguir contratar e aí vocês não vamos conseguir atendê-los. O nome dele é Leno, tá bom?
É lateral direito. Nós estávamos buscando um terceiro jogador para a função, para trabalhar dentro dessa linha. Ficamos observando muitos jogos, né, dentro da faixa de investimento que nós queríamos fazer para um terceiro jogador da posição. Recebemos a indicação, olhamos, gostamos, trocamos ideias dentro do clube, né, porque eu não contrato o jogador, eu só indico. E estamos felizes com a chegada dele. É um jogador que tem as valências da função. Agora vamos ver, na mudança de patamar, que vocês já estão experientes, tanto quanto eu, nesse sentido, né, para ver se ele confirma, num clube do porte do Cruzeiro, aquilo que ele vem fazendo num degrau um pouquinho mais abaixo de exigência. É assim em futebol, nós precisamos encontrar essas alternativas, e a gente está muito contente com a chegada dele. É um jogador que tem capacidade para estar aqui. Agora vamos esperar a confirmação e a evolução, que é natural quando se chega num clube grande. E essa contratação não está nem um pouco ligada à possível saída do Mike? Ele que vem, pelo menos na imprensa portuguesa, vem noticiando muitas vezes interesse do Sporting, do Porto. Existe alguma coisa? Foi alguma preocupação em relação a isso? Não. A preocupação foi encontrar um jogador para agregar no elenco, né? Nós não temos nenhum fato concreto sobre a situação do Mike que não seja que vocês têm conhecimento. Mano, a gente tem percebido aí com a ausência do Sobis para esse jogo que o maluco calendário brasileiro está começando a cobrar o preço, né? Nós temos visto aí, né, que algumas equipes jogaram 12, 13 jogos na temporada, né? Algumas, por opção, jogaram 8, porque iniciaram com um elenco, jogando os estaduais com um elenco alternativo. A gente já jogou 20 e poucos. Então, não tem jeito, né? Tem uma hora que você vai ter que alternar os jogadores, mesmo fazendo um início de ano onde a gente alternou formação, né? Mesmo assim, alguns deles jogaram mais, pela importância, pela necessidade, né? Nós precisávamos iniciar a temporada bem, eu disse isso, né, quando começamos o trabalho. Tínhamos tido 2 anos difíceis, né? Então, passar para o torcedor uma outra perspectiva era importante para o Cruzeiro. Então, a nossa escolha foi essa, tá? Mas também está tudo dentro da normalidade. Importante também, você não gosta de destacar individualmente o jogador, mas a sequência, né, que o Ávila vai ter nesses jogos. Foi assim contra o Democrata, vai ter essa oportunidade agora também, né? Saiu a escalação já? A gente entende que, pelo treinamento que ele fez aí, deve ser o titular. Não, eu acho que, já que estamos falando em coerência, eu acho que é coerente a tua colocação. Mano, você já foi campeão de Copa do Brasil, sabe, vamos dizer assim, o caminho das pedras para chegar a um título e sabe da dificuldade que é a competição. O jogo de ida, fora de casa, o quanto ele tem peso na partida de volta e o quanto é importante fazer um bom jogo fora de casa? Sabe que o futebol confirma e desmente a gente a cada rodada, né? Então, você fazer tese sobre isso é um perigo danado, né? Poucos dias aí vimos o Barcelona fazer uma virada que todo mundo dizia que não faria, né? E o primeiro jogo foi horrível. Ontem acho que assistimos um outro jogo horrível também, de novo fora de casa. E aí na semana que vem pode ser que estamos aqui todos vendo uma nova reação. Aí eu defendo, né, que a equipe que quer passar, ela precisa se preocupar em fazer bem os 180 minutos, né? Porque às vezes você faz a primeira parte bem, não consegue fazer a segunda, deixa a desejar, não consegue sustentar uma vantagem que você fez no primeiro. E às vezes, quando você faz um primeiro muito ruim, fica praticamente inviável uma reação, né? São grandes clubes, não te permitem essa reação se você deixa abrir um placar muito grande. Então, esse é o cuidado que você tem que ter, saber jogar com esse regulamento, que é um regulamento especial, né? Buscar marcação de gol fora de casa, todos sabemos que esse é o caminho, né? Passamos assim ano passado contra o Corinthians, né?
fazendo um gol fora e depois conseguindo fazer o resultado em casa. Mas cada jogo tem a sua história, cada jogo tem os seus ingredientes. Acho que é importante a gente se portar como uma equipe que mereça passar, né? Porque isso é que traz a confiança. Às vezes você passa por circunstância do jogo, mas essas circunstâncias não são capazes de te dar confiança para seguir e almejar coisa maior. Eu acho que nessas horas, nos jogos grandes, você precisa demonstrar isso. Você tem condição de passar e querer alguma coisa a mais na competição. Competência, nessa hora, manda, mas o lado psicológico vale muito. Você falou até dessa possibilidade de fazer valer o merecimento de passar. O lado psicológico, como que você trabalha numa hora dessa? É uma motivação, acredito que natural, pela grandeza de uma partida entre Cruzeiro e São Paulo, né, mano? São jogos que a parte emotiva é relativamente fácil de trabalhar, né? Porque os jogadores já entendem a grandeza do jogo, já gostam de estar aí, sabe o quanto vale um jogo como esse, sabe que tipo de comportamento você tem que ter, que não pode descuidar nada. Então, o nível de concentração naturalmente já aumenta, né? E você precisa, logicamente, que ir preparando várias questões táticas do jogo, estratégicas, né? Alternativas, planos 1, 2, às vezes 3, dentro de um mesmo jogo, né? E foi isso que a gente trabalhou durante a semana, com a possibilidade de trabalhar melhor em função de que a equipe não jogou no final de semana, na sua grande maioria. Então, acredito que estejamos bem. Mano, boa tarde. Você falou do Sobis, que não viaja. Na segunda-feira o Ezequiel treinou, mas ontem foi poupado. A Arrascaeta também poupado. Os dois viajam com o grupo? Sim, todos os outros viajam. Agora, sobre essa questão do jogo fora de casa, a importância, eu não queria perguntar ao time, né? Muda alguma coisa do esquema do jogo que é feito fora de casa, no mata-mata, daquele que é feito dentro de casa, com o apoio dos torcedores? Do sistema de jogar, não, né? A estratégia do jogo é que pode mudar, né? Você saber que em determinado momento do jogo, né, mesmo que você não goste de perder, e ninguém gosta de perder, um 2-1 fora de casa ainda te dá uma boa possibilidade de reversão dentro de casa. Então, estrategicamente, nessa hora, você tem que saber entender os últimos minutos de um jogo, né? Mas são circunstâncias muito especiais, específicas daquela situação, de cada uma delas, e os jogadores já estão preparados para saber se comportar de acordo com cada um.